O título da mensagem dessa manhã: Lições junto ao Querite. Como manter nossa fé firmada no Senhor quando parece que você está obedecendo, fazendo sua parte e parece que Deus não está fazendo a parte dele. Como lidar com quando a escassez bate nossa porta? Como lidar com essas intempéries da vida que nos traz na nossa jornada cristã? O texto bíblico está em 1 Reis, capítulo 17, os versículos de 1 até o versículo 9. 1 Reis 17, verso 1 em diante, diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Elias certamente foi um dos maiores profetas que existiram na história do povo de Israel. Mesmo décadas mais tarde, Elias foi lembrado quando Jesus estava na cruz do Calvário, prestes a morrer. Quando Jesus dizia: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Algumas pessoas achavam que Elias viria socorrê-lo. Quando João Batista apareceu no deserto pregando, algumas pessoas chegaram que teria sido o profeta Elias que teria ressuscitado, para você ter uma ideia do impacto, da força do ministério que foi desse homem de Deus. Então Elias, ele tem algumas lições a nos ensinar. Elias não se sabe, biblicamente falando, nada de sua infância, juventude. Ele surge de repente na história, em um período escuro da história do povo de Deus, porque tinha um rei perverso, Acabe. E aquilo que é ruim, parece que sempre pode ficar pior, né? Ele ainda conseguiu uma mulher que parece que era pior do que ele, a irmã Jezabel, que tornava o irmão Acabe mais atribulado ainda. E nesse momento de grande apostasia em Israel, é que surge o ministério de Elias. E no capítulo 17, versículo 1, nós encontramos Deus mandando Elias ir perante o rei de Israel e dizer o seguinte: conforme a palavra de Deus, conforme o que eu estou lhe dizendo, nos próximos dias não vai cair uma gota de chuva. E nós sabemos pela história que quanto tempo passou sem ter uma chuva em Israel? 3 anos e meio. Quando você confere o próprio Jesus em Lucas 4, versículo 25, foram 3 anos e meio sem chuva. A chuva só voltou a cair naquele episódio no Monte Carmelo. Até ali, absolutamente nenhuma chuva aconteceu. Mas Elias sabia muito bem que ele podia confiar em Deus. Afinal de contas, o Deus que não teve dificuldade de cuidar de mais de 1,5 milhão de pessoas em um deserto, por mais de 40 anos, e a comida não faltou, cada dia o maná caía, a sandália não faltou, as roupas não se acabaram. Esse mesmo Deus, Elias sabia que era também capaz de cuidar de Elias. E nós sabemos que esse mesmo Deus é capaz de cuidar de mim e de você. Então por isso que se Deus disse, se Deus deu a palavra,
nós confiamos na palavra de Deus. Mas agora Elias vai para o Querite, e aqui eu quero tirar a primeira das 5 lições que nós precisamos aprender, ou reaprender, ou relembrar. Lições que Elias nos ensina junto ao Querite. O primeiro verso que apresenta essa primeira lição é no verso 3. Deus manda Elias para um riacho chamado Querite, uma torrente, aparentemente tão insignificante que até hoje ninguém sabe ao certo onde essa torrente ficava. Agora, por outro lado, é dito que essa torrente ficava à fronteira de um rio famoso, o rio Jordão, o rio mais famoso de todo Israel. E a pergunta que vem à nossa mente é: por que Deus mandou Elias ficar junto de um Querite, sabendo que tinha a opção de um Jordão? Por que Deus dá a ordem para Elias ficar na escassez de um riacho, escondido, e não ficou escondido junto de um rio maravilhoso, como seria o Jordão, onde poderia nadar de braçada, pescar, tomar uma brisa e relaxar muito mais tranquilamente? E aqui vem para mim a primeira lição. Se Deus disse que o Querite era para ele ficar, então o lugar para ele ficar, o melhor lugar do mundo para ele ficar seria o Querite. O melhor lugar que é para você estar, onde Deus mandou você ficar. Se Deus lhe deu esse emprego, se Deus lhe deu essa cidade, se Deus lhe deu essa igreja, e você ouviu Deus falando com você, não fique resmungando do emprego que você conseguiu. Não fique resmungando da casa, da família que você está. Não fique resmungando do ambiente que você foi colocado. Se você tem certeza que Deus foi quem te deu, se você tem certeza que foi Deus quem te colocou, então pare de reclamar e agradeça, porque Deus está guiando a sua vida. O melhor lugar para eu estar é onde Deus quer que eu esteja. No dia que Deus não me quiser mais aqui, Ele vai me tirar e colocar em outro lugar. No dia que Deus não te quiser mais nesse lugar, Ele tira e coloca você em outro lugar. Se Deus falou, é Querite, é escassez, assim será. E Elias obedece. Essa é a primeira lição aprendida junto ao Querite com Elias. Uma segunda lição que eu quero destacar é a que aparece no verso 4. Deus diz a Elias o seguinte: Elias, vou lhe apresentar o meu plano de provisão. O meu plano de manutenção sua será com os pássaros. Os pássaros, os corvos, vão lhe trazer comida. Você vai tomar água da corrente, do Querite, e você vai comer o alimento que as aves vão trazer para você. As aves alimentando um homem. Você já viu isso acontecer em algum lugar fora da história da Bíblia? Eu já vi muita gente dar comida a pássaros, mas eu nunca vi pássaros dar comida a gente. Você já viu? Não. Então parece algo meio estranho. É uma ordem, no mínimo assim, meio diferente. Mas aqui entra para mim uma segunda lição que temos que aprender com Elias para resistirmos às dificuldades dos últimos dias. Se Deus deu uma ordem, se Deus falou algo para a gente fazer, nós precisamos aprender a confiar e aceitar a provisão divina, ainda que ela pareça ser muito estranha. É porque a gente conhece algumas alternativas para resolver um problema. Mas só que temos que lembrar que estamos diante de um Deus experiente, de experiência eterna, de uma capacidade incrível de resolver problemas, que eu e você sabemos uma ou duas maneiras, ou 10 talvez, aí depende da sua habilidade de solucionar problemas. Só que Deus não sabe só 1 ou 10 ou 1000. Deus tem mais de 1000 maneiras de resolver um único problema. Deus não se atrapalha na multiplicidade de tarefas a serem executadas. Então, se Deus disse, vá, porque pássaros vão te manter, se Deus disse, está dito, vá, confie e obedeça, ainda que a ordem lhe pareça estranha. No mundo de tanta competitividade, onde o desemprego está cada vez maior e mais difícil de arrumar um emprego, como é que uma pessoa aceita ser adventista do sétimo dia e guardar o sábado?
É uma coisa que não faz sentido. É uma ordem, no mínimo, estranha. Como é que o mundo que vivemos hoje, a inflação que voltando a crescer, em uma pandemia que ainda não acabou, de tanta instabilidade econômica em diversas áreas, como é que no mundo desse, você é desafiado a devolver 10% do que você recebe, que é o dízimo, e ainda lhe desafia a ofertas? Humanamente falando, isso é irrazoável. Isso é, no mínimo, estranho. Mas quando Deus disse, provai e vede, provai-me nisto, faça o que eu estou mandando, obedeça aos meus mandamentos, Ele garante os resultados. Por isso, nessa parte que nós desempenhamos ao lado de Deus, nossa parte sempre será a obediência. Obedecemos o que Ele manda. A parte de Deus, e Ele nunca vai falhar, é com as consequências do que Ele manda a gente fazer. Minha parte é obediência. A parte de Deus é cuidar das consequências. O problema é que a gente é muito complicado. A gente quer manter as coisas sob controle. A gente quer manter as coisas sob nosso controle. A gente quer obedecer, mas quer controlar. Só que muitas vezes não dá. Grande parte da nossa vida não dá para ser controlada, concorda? Grande parte. Então dependemos o tempo todo desse controle de Deus. Então entra aí a primeira lição. A lição de confiar na provisão divina, mesmo que você ache bem estranha. Uma terceira lição nós encontramos aqui no versículo 6. O texto nos diz que se já não bastava ter que passarinhos trazerem comida para Elias, os passarinhos não trariam comida para uma semana. Eles trariam pão e carne pela manhã, a refeição da manhã, e para que ele tivesse a segunda refeição, no final do dia, de novo os pássaros tinham que trazer. Não tinha nem lanchinho da metade da manhã, nem lanchinho da metade da tarde, e nem a refeição do meio-dia. Você sabia, de acordo com o livro Conselho sobre Regime Alimentar, que uma boa parte das pessoas, elas teriam melhor saúde se somente comessem menos? E se conseguisse lidar com somente 2 refeições? É claro que cada organismo ele varia um pouco o metabolismo de um para o outro, e que alguns se sentem melhor com 3 refeições. O meu caso, eu emagreço facilmente, então eu consumo muita energia de graça, então 3 refeições me faz sentir melhor. Mas ninguém vai se sentir melhor com mais do que 3 refeições, mesmo quem já está doente, né? Prescrito pelo médico, é porque ele já está doente, por isso que precisa fazer um lanchinho ou outro. Mas o ideal mesmo é você trabalhar com 2, no máximo 3 refeições. É o limite da transigência divina. É o que está no livro Conselho sobre Regime Alimentar, de Ellen G. White, e outros livros que ela apresenta sobre saúde. Mas não é sobre saúde que eu quero me deter nesse momento. Eu quero me deter no fato de que para Elias poder comer a outra refeição, ele dependia de quê? Totalmente de Deus. Moço, você terminar de comer um café da manhã ou um almoço, e você olhar para a geladeira, olhar para o armário e dizer assim, não tem nada para a próxima refeição? Eu já passei por alguns perrengues, em especial na minha infância. Já passei por alguns, meus pais passaram por uma situação bem complicada. Talvez você já tenha passado também. Mas eu nunca cheguei a conviver uma situação de você comer uma refeição e olhar e saber que não tem nada, nem um punhado de farinha para a próxima refeição. Essa é a realidade de Elias. A única coisa que Elias tinha, por enquanto, garantida, era a água do Querite. Mas tomar água de noite para ir dormir, geralmente não funciona bem. Dormir com fome deve ser muito ruim. Em vez de sonhar, deve vir pesadelos. Elias dependia da vontade de Deus. Elias dependia da providência divina. Elias dependia dos pássaros para cada refeição que ele necessitasse. E aqui eu quero deixar uma das lições que eu acho mais difíceis para a minha vida. Eu não sei se você tem a mesma dificuldade que eu luto. Eu luto muito contra a ansiedade. Eu tenho muita dificuldade em entregar o controle da minha vida na mão de qualquer pessoa. Muita dificuldade. Talvez porque desde jovem, eu sempre me virei. Desde os 11, 12 anos, não sei o que é ganhar uma camisa de graça. Eu sempre trabalhei para ter minhas coisas. Mesmo depois dos 17, eu tinha minha independência financeira. Então, paguei minha faculdade, ensino médio, casamento, tudo mais. Então,
e nunca tive emprego, não tenho nem carteira de trabalho. Então talvez, como eu vivi a vida inteira meio mantendo o controle das minhas coisas, eu sofro muito para entregar o controle de tudo que eu tenho e sou nas mãos de alguém. Até nas mãos de Deus eu tenho dificuldade. E é a minha luta. Porque aquele que entrega completamente nas mãos de Deus, ele vai sofrer de ansiedade? Não, porque se Jesus disse que buscai, pois, o Senhor Deus e o seu reino, a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas, se ele disse que todas as coisas serão acrescentadas, o que vai ser acrescentado? O que vai ser então acrescentado na minha vida? Tudo o que eu preciso. Então, quando eu tenho dificuldade de entregar, então isso quer dizer que estou tendo dificuldade de confiar. Por mais, talvez, constrangedor que seja para mim admitir isso. Mas talvez seja a sua batalha também. Você consegue entregar totalmente? Relaxar completamente? Como é difícil, não é? Mas eu quero te fazer aqui esse outro apelo. Essa terceira lição. Não fique chateado. Não fique magoado. Não fique desapontado com Deus. Se você tiver que depender de Deus cada dia para sobreviver. Não fique com raiva de Deus. Se você tiver que depender dele até para a sua próxima refeição. Eu sei que não deve ser fácil, mas eu sei que Deus é um Deus que garante tudo o que nós precisamos. Essa é a minha batalha. Talvez seja a sua batalha também. Que tal se nós treinássemos para aprender mais essa lição? Basta cada dia o seu próprio mal. Que tal aprendermos a lição que Paulo fala? Contentai-vos com o que tendes, tendo o que comer, tendo o que vestir, que beber, dai-vos por contentes. E muitas de nossas ansiedades, muitas de nossas preocupações simplesmente desapareceriam se nós aprendêssemos como Elias a confiar nas mãos de Deus até a próxima refeição. Penúltima lição, a quarta, no versículo 7. Aqui nos apresenta, no versículo 7, que passados alguns dias, o que aconteceu com a torrente, o riachinho, o Querite, que ele bebia sua aguinha, não é que secou? Diz que aquilo que é ruim sempre pode ficar pior. E aquilo que é bom, ainda bem que pode ficar melhor também, né? Graças a Deus, né? O que fazer quando o riachinho seca? Eu fico pensando, será que Elias talvez tenha dito, Senhor, será que eu vim para o lugar certo? Será que eu entendi bem a sua ordem? Será que vale a pena te obedecer? Será que vale a pena te seguir? O Senhor o Senhor já me tirou da minha casa. Eu já saí, ok. O Senhor já não me mandou para o Jordão. Tudo bem, eu aceitei. O Senhor me mandou para o Querite. Tudo bem, eu fui. O Senhor mandou passarinho me dar comida. Eu acreditei. O Senhor me dava só uma refeição de cada vez. Eu acreditei. Mas agora o Senhor deixa o meu riachinho secar. O que fazer quando o riachinho seca? O que fazer quando sua última fonte de renda acaba? O que fazer quando a conta bateu zerada? É aí que entra, eu creio, o grande desafio. Elias, ele aqui nos ensina mais uma lição. Em Salmo 40, versículo 1, Davi diz o segredo da gente conseguir viver sem morrer de infarto num momento desse. Esperei confiantemente pelo Senhor. A Bíblia não responde essa pergunta que eu vou te fazer, mas é só para você ter no coração e pensar. Eu fico pensando Elias olhando para aquela torrentezinha, o riachinho, né? Começando a cair conta-gota. Antes talvez tomasse um banho legal. Depois a aguinha começou a cair com menor quantidade. Depois tinha que parar com a cuia. Depois nem com a cuia não tinha mais água. Talvez esse ali meio na lama tentando achar alguma água. Finalmente, nem isso. A pergunta é, quanto tempo Elias ficou junto daquela torrente seca? Você pode me dizer? Quanto tempo ele ficou junto do riacho seco? Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Em nenhum momento ele ficou sozinho. Deus estava cuidando dele. Eu não sei se eu prego nesse momento para alguém que o seu riachinho secou. O seu emprego acabou. Sua renda você sentiu que bateu no zero. O que fazer?
O que nós temos que aprender a fazer? Esperar no Senhor, na vontade dEle. Esperar confiantemente no Senhor é o que nos resta. E é isso que eu vejo Elias fazendo. Quarta lição: espere em Deus, porque Deus jamais será pego de surpresa. Algumas vezes Deus já foi surpreendido. Você pode me surpreender, mas Deus jamais é surpreendido. Lembra de José? Jogado no fundo do poço? José é surpreendido, Deus não. Já havia uma caravana de ismaelitas a caminho, a salvação já estava a caminho. Daniel, surpreendido ao ser lançado na cova dos leões, mas Deus já tinha colocado o seu anjo para guardá-lo. Deus nunca vai ser surpreendido por nada que eu faça, por nada que aconteça em minha vida. Como é bom saber que temos um Deus que nunca será surpreendido por nada que aconteça em minha vida. E a última lição é a que está no versículo 9. Depois de um tempo de Elias esperando, Deus aparece para Elias com a nova ordem, no mínimo estranha, de novo. Ele diz a Elias o seguinte: Elias, você vai se levantar, você vai para uma terra estrangeira, e sabe quem vai sustentar você? Uma mulher. Além de ser mulher, ela ainda é viúva. E além de ser mulher viúva, ela ainda é pobre. Vá lá, eu dei ordem para ela sustentar você. Acho que para todo homem saudável, para todo homem que gosta de trabalhar, deve ser um tanto constrangedor ter que ser sustentado por sua esposa. E se for preguiçoso, então é pior ainda, né? Porque diz que o preguiçoso, ele come o pão molhado com as lágrimas da vergonha. Mas acho que uma das coisas que mais dá felicidade a um homem e a uma mulher é ter o prazer de ver os filhos sentarem e ter a comida para oferecer aos seus filhos. Eu acredito que deve ser uma das maiores satisfações da vida para a gente como homem, para uma mulher como mãe, ainda que ela tenha que comer menos, mas ver seus filhos sendo alimentados é uma das maiores alegrias de um pai e de uma mãe. E deve ser um dos golpes mais duros no coração de um pai e de uma mãe. Deve ser um dos sofrimentos mais difíceis para um pai e para a mãe, é ver seus filhos sentarem e dizer: eu não tenho o que colocar no prato para eles. Deve ser uma das experiências mais dolorosas que existe. E agora, se não bastasse ter que uma mulher sustentá-lo, uma viúva, naquela época ser mulher já era um grande preconceito. Ser viúva então, coitada da mulher viúva. E ser pobre então nunca foi coisa muito boa em quase nenhum lugar, né? Só no reino do céu, né? Mas fora aí, meu irmão, pobre sempre foi difícil. E Elias o que faz diante da ordem? Obedece de novo. Você teria obedecido? Questionaria? Perguntaria: como assim, Senhor? Uma mulher estrangeira, viúva, ainda pobre, não dá para ser uma rica de Israel? Não. A fé de Elias, a fidelidade de Elias, na verdade não salvou somente Elias. Quando Elias chegou para aquela viúva lá, para ajudá-la, a sunamita, essa viúva, ela estava recolhendo com o seu filho alguns cavaquinhos, para fazer a última refeição, para ela e o filho comerem, e depois o que eles fariam? Morreriam de fome. Se Elias não tivesse sido enviado à casa dessa viúva, essa viúva com seu filho teria morrido, como outras viúvas e filhos morreram. Em outras palavras, foi graças à visita de Elias que essa mulher e seu filho foram salvos. Foi graças à obediência de Elias que essa mulher foi salva com seu filho. Foi graças à fidelidade de Elias, à confiança de Elias plena no Senhor, que essa mulher foi salva. Você já parou para pensar que a sua fidelidade a Deus pode ser a grande razão para sua esposa ser fiel a Deus também? Você já parou para pensar na responsabilidade da sua decisão como mãe, como pai, como mãe? Você já parou para pensar que a sua influência como mãe, uma mulher temente a Deus e que é fiel a Deus, pode ser a razão pela qual Deus tem sustentado e mantido o seu marido na fé? Você já parou para pensar na possibilidade
de que a fidelidade sua no seu casamento tem sido a razão pela qual Deus tem sustentado os seus filhos na fé, nossa fidelidade a Deus jamais ficará sem recompensa. Você já parou para pensar que talvez você ter decidido largar aquele emprego para guardar o sábado foi a decisão que manteve sua família unida, seu casamento até hoje e seus filhos na fé? E que essa decisão de servir a Deus, custasse o que custasse, foi a decisão que manteve você salvo até aqui? E que talvez essa decisão que vai definir até sua entrada na eternidade, porque você vai permanecer lutando até o fim? Eu creio que ser fiel a Deus não é à toa que a Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu gostaria de desafiar a cada um de nós nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos lutar para Deus nos ajudar a aprender essas lições. Ir aonde Deus mandar. Ficar feliz onde você é colocado. Se precisar mudar, mude. Se puder mudar, mude. Se não puder mudar, aceite e seja feliz. Vamos pedir que Deus nos ajude. Senhor, me ajude a aceitar teus planos, tuas ordens, por mais estranhas que pareçam ser. Me ajude a não ficar chateado quando tiver que depender do Senhor para cada centavo, para cada passo em minha vida. Senhor, me ajude a esperar em Ti, sem ter um infarto, sem ficar estressado. Me ajude a confiar no Senhor, que o Senhor jamais será pego de surpresa. Me ajude a ser um homem fiel, uma mulher fiel ao Senhor, fiel à Sua palavra, para que eu possa salvar não somente a minha vida, mas a vida de milhares de pessoas ou de outras pessoas que o Senhor me coloca em contato. Quem salvou Elias não foi aquela mulher. Na verdade, não foi a viúva que salvou Elias. Foi Deus que salvou a viúva através de Elias. Não é você quem vai salvar seu casamento. Não é você quem vai salvar seus filhos. Mas Deus poderá fazer de você e de mim instrumentos de confiança em Deus, de fidelidade a Deus, que servirão de inspiração para salvar outras pessoas também. Essa música que eu vou cantar diz que ainda que eu e você passemos por vale de dificuldades, por muitas dificuldades, por muitos problemas, tenhamos a certeza que Cristo Jesus sempre estará ao nosso lado. E Ele vai sempre responder, Ele sempre vai socorrer eu e você, se pedirmos Deus que nos socorra. Ao final dessa música eu quero convidar você a ficar em pé e vamos fazer uma oração, pedindo que o Senhor Jesus, o nosso grande mestre, nos ensine essas preciosas lições que temos que aprender. Você já enfrentou o desespero, se ergueu, já falhou e venceu. Mas o vale que é tão frio, profundo, mostra sombras que encobrem seu olhar. E você que tentou lutar sozinho, sabendo cada verso pela fé, sentiu-se machucado, magoado por perder, reacendendo os versos em que confiou. Se tudo aqui falhar, busque a Cristo, Ele é mais do que resposta ao teu orar, e seu coração terá a segurança, pois Cristo a ti responderá. Ao invés de perguntar por que sofro,
É melhor perguntar para quê, e sua dor aos poucos some ao achar razão em Cristo e triunfar no meio do sofrer. Se tudo aqui falhar, busque a Cristo. Ele é mais do que resposta ao teu orar. E seu coração terá a segurança, pois Cristo a te responderá. Se tudo aqui falhar, busque a Cristo. Ele é mais do que resposta ao teu orar. E seu coração terá a segurança, pois Cristo a te responderá. Cristo a te responderá. É muito bom saber que servimos um Deus que sabe o que fala, que nunca falha em suas promessas e nunca é pego de surpresa. Que nós possamos cada vez mais ser felizes nas mãos desse Deus e confiante de que Ele tem cuidado de mim e de você. Vamos orar? Nosso Deus e amado Pai, nós sabemos que assim como o Senhor cuidou do teu povo naquele deserto por mais de 40 anos e nada lhes faltou, como o Senhor cuidou de Elias, nós queremos que o Senhor nos ajude a confiar em Ti sempre. Me ajude cada crente aqui presente a depositar nossas ansiedades em Tuas poderosas mãos, a depositar nossas preocupações nas Tuas mãos. Nos ajude, Senhor Deus, a viver cada dia na Tua presença. Nos ajude a viver Te adorando através de uma dependência diária do Senhor. Nós sabemos que depender do Senhor é um ato de adoração. Então nos ajude a aprender a dependência diária de Cristo. Pai Santo, nos ajude também a esperar no Senhor. Mesmo quando a escassez bate a porta, ou mesmo quando o riacho seca, ou mesmo quando olhamos e aparentemente está tudo dando errado. Nos ajude a confiar num Deus que nunca será surpreendido. Que sejamos fiéis ao Senhor até o fim. Nos ajude a permanecermos fiéis à Tua palavra, obedientes às Tuas ordens, e queremos que o Senhor nos ajude a permanecer desta forma, porque através da nossa vida nós sabemos que outras pessoas olham para nós, e que nossa fidelidade seja uma inspiração para que outras pessoas permaneçam fiéis ao Senhor também. Nos ajude, é o que nós te pedimos, ó Deus, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um de nós.